O Ministério Chama Coral são jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Portão de Curitiba, tem o objetivo de anunciar a mensagem de salvação de Cristo Jesus, de levar essa mensagem a todas as pessoas. É composto por mais de 160 jovens de diferentes idades, de diferentes gerações, e cada um deles tem algo especial que pensa desse coral. E nós temos uma pessoa ilustre no meio dele. Eu quero dizer que essa pessoa faz pela dentro do coral. Pode chamar a sua pessoa. Chama coral, lugar de gente feliz. Amém. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor e que você experimente
Vamos aqui. Queridos, estar presente no Senhor e viver com Ele não é fácil. Sabe que eu nasci em um lar cristão. A minha mãe sempre foi adventista desde meu nascimento. Ela se batizou já comigo no ventre. E depois eu passei por outro batismo mais que eu não sei. Eu já fui batizado lá, e eu nasci lá no Rio de Janeiro, um lugar que vocês conhecem bastante, pelas coisas que falam, pelas notícias e tudo mais. E nasci ali numa das favelas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas, e uma delas ali eu nasci dentro do terceiro comando, que é uma das facções criminosas do Rio de Janeiro. Só que eu sempre fui à igreja, a minha mãe me educou sempre no caminho correto do Senhor, mas essas coisas da vida nós vamos aprendendo umas coisas, pensando em outras, decidindo de maneira diferente, e chega uma fase difícil, que é a juventude, a pré-adolescência, depois a adolescência e a juventude, e são fases que nos fazem pensar e decidir. E muitas vezes decidimos ao contrário daquilo que é o correto. Decidimos pela massa do mundo, pelas influências positivas ou negativas que temos à nossa volta. E não foi diferente para mim. Com 12 anos de idade, eu daí na sua idade, antes eu tinha sempre visto a minha vida, na minha infância, um pai, e ele me educava com bastante força. Bastante força. Ele gostava de disciplinar. E não tinha poder de meu pai. E ele sempre estava me educando e colocando no caminho certo. Mas com 12 anos de idade, eu vinha aprender meu pai. Eu perdi ele. Ele veio a falecer num acidente trágico. Ele já havia tido um acidente trágico há 8 anos antes de sofrer esse outro acidente, que eu havia deixado paraplégico. Então ele andava com uma cadeira de rodas. E nesse dia, ele estava indo para o trabalho domingo de manhã, um homem embriagado ali no Rio de Janeiro, em um carro a muita velocidade, pegou ele na calçada, ele bateu a cabeça do paralítico, foi para o hospital e teve traumatismo craniano, e algumas horas depois morreu. Eu estava com 12 anos e havia perdido uma pessoa que me ensinava bastante. E agora a minha mãe, que é uma pessoa bondosa, carinhosa, que nunca falava palavra rude ou de repreensão, sempre passava a mãozinha na cabeça, esse meu filhinho querido, meu caçula, ele vai ser uma grande pessoa, um grande homem. Ela não me educava como meu pai. E aí eu já, com algumas amizades, indo por caminho que não deveria entrar por ele, fui me afastando dos caminhos do Senhor e da presença do Santo Deus. E me envolvi com coisas pesadas, com drogas ilícitas, nós conhecemos. Comecei com a maconha, depois a cocaína. Nesse tempo não era tão difundido o crack, e eu comecei a usar cocaína todos os dias. A minha rotina era às 6 da manhã, eu chegava em casa, dormia até 2 da tarde e saía consumir droga de novo. Estava magrinho, 45 quilos, bem, os ossos aparecendo. Hoje estou aparecendo um pouquinho da barriga, meus ossos não aparecem mais. Estamos ficando mais cheios um pouco. Mas fui me afastando cada vez mais no caminho do Senhor. Até que um dia, louco para consumir a cocaína, eu fui fazer terceira de ir em outras favelas para buscar a droga. E ao ir para outro lugar, no Rio de Janeiro, você não pode entrar em terreno do inimigo, vamos dizer assim, de outros lugares, de outros facções criminosas. E eu era participante do terceiro comando e fui entrar no comando vermelho. E era umas 3 horas da manhã, mas os bandidos da outra favela, a qual eu pertencia, descobriram. E quando eu cheguei outro dia para comprar droga de novo, na favela a qual eu pertencia, eles falaram, nós precisamos conversar. Então eu pegava o braço, me requisitaram, eu falei assim, alguma coisa está de errado aqui, não vai dar certo. Alguma coisa eles estão planejando fazer comigo. E me levaram lá para trás. Eu tinha um apelido que as pessoas já me conhecem por aí, mas hoje, pela graça de Deus, já não tem mais. Ruzinho. Alguns me chamavam de Ruzinho, ali naquela favela. Outros me chamavam de Zumbi, porque eu ficava os olhos regalados assim. E eles falavam, Ruzinho, vamos lá para trás. Vamos lá no cemitério. O
cemitério era um lugar da favela que deixavam já os túmulos abertos e ali matavam as pessoas já direto, caindo no túmulo e depois só jogavam a terra em cima. Mas tinha sorte que eles levavam para próximo do cemitério. Tinha uns 10 metros ali. Então eles estavam discutindo o que ia fazer comigo ainda. E começaram ali com o outro a discutir. O que nós vamos fazer com o Rubinho? Ah, nós vamos quebrar ele, né? Eu disse, vai quebrar, eu vou dizer tudo. Eu abaixei a cabeça e falei assim, agora, como é que eu vou ficar essa palavra? Como é que eu vou sentir? E fiquei com a cabeça baixa. Eu lembrei de Deus, né? Falei, Senhor, por favor. E tira daqui, se eu tirar um terrível, uma exaltação, né? Desesperada, né? E de repente apareceu um dos grandes deles ali, um homem forte, alto, como aquele gigante ali em cima, né? Não tão forte, mas tão alto, né? Então apareceu um deles aí e falou assim, o que vocês vão fazer aqui? Ah, vão quebrar um pouquinho, que está levando informação para outro lugar, nós temos que quebrar esse moleque aí. Ele está errado com essas coisas. E aí começaram a discutir, e eu falei, Senhor, será que isso vai acontecer com a minha vida, né? E um dos bandidos virou para mim e falou assim, Rubinho, você está como o mosquito das nossas mãos. Se nós quisermos, nós te matamos. Então fica quieto aí. Você correr a 2 passos, nós já te matamos. Eu estava com uma arma grande, eu tinha metralhador, uma pistola formada, eu ficava olhando, eu dava até para ver o cabelo que entrava naquela pistola. Grandona, eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Até que o gerente, o dono da boca, virou para o gerente e disse, levanta a trava da sua pistola aí. Eu falei, e agora? E falou do outro que estava discutindo com ele, porque o outro queria se defender. Não estava discutindo com ele, você vai embora. Some daqui, só vão quebrar um pouquinho, você também, vão quebrar todo mundo, vai embora. Eu falei assim, agora, acabou. Mas Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, como ele está nos dando nessa tarde. De repente, aqueles homens viraram um para o outro e falaram, quer saber? Uma vida é uma vida. Eles não sabiam que vida era essa. Quem ia ser essa pessoa? E o que ela iria fazer em prol da salvação do ser humano? E Deus hoje, Deus libera o seu pastor. Eles liberaram para não vai agora, olha para trás. Nós sabemos que uma vida é uma vida. E Deus me deu uma nova oportunidade de exaltar o nome dele. E nada me resta hoje no mundo do que louvar e agradecer o nome do Senhor e dizer que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele habita no nosso meio. Isaías uma vez teve uma visão